O dia 5 de julho de 2026 vai permanecer por algum tempo como uma memória amarga em nossas mentes. A lembrança do apito final no jogo contra a Noruega ainda causa um aperto no coração. Os 2 gols de Haaland e o pênalti perdido do Bruno Guimarães ainda vão gerar muitos comentários. Nas imagens que correram o país, torcedores choravam no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Vi um homem de meia idade, com a camisa da seleção, sentado no chão, cabeça baixa, lágrimas escorrendo, sem dizer uma palavra. Em Maceió, torcedores revoltados quebraram objetos. Em outras cidades, apenas o silêncio de quem não sabe mais o que esperar. Em meio a tudo isso, pensei no tema para a nossa reflexão de hoje: como lidar com a derrota. A verdade é que a Bíblia não manda engolir o choro. Ela não diz, não sinta, não sofra. Ela diz algo muito mais profundo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Este texto deixa claro que Deus não ignora nossa dor, qualquer que seja ela. Observe que Paulo não diz que Deus consola algumas tribulações. Ele diz toda tribulação. Isso inclui a dor de uma derrota no futebol. Uma das maiores distorções do Evangelho é achar que os filhos de Deus não podem sofrer por coisas como o futebol, que a tristeza pela perda de um jogo é carnal ou falta de espiritualidade. Isso não é bíblico. Em qualquer situação, você pode levar sua frustração para Deus. Pode levar suas lágrimas. Ele não se ofende com sua tristeza. Ele a acolhe. Mas atenção, existe uma diferença entre sentir a dor e ficar preso a ela. Uma coisa é chorar a derrota, outra é amargurar-se, blasfemar, perder o equilíbrio. Pensando bem, a tristeza que você sentiu com a eliminação do Brasil revela algo bom dentro de você. E que lado bom é esse? Que você foi criado para a glória. Deus plantou no coração humano um desejo de vitória, de realização, de coroamento. Esse desejo não é pecado. Fomos criados para reinar. Fomos criados para vencer. Fomos criados para a glória. O problema não é o desejo de vitória. O problema é que muitas vezes colocamos esse desejo em coisas que não podem nos satisfazer plenamente. Uma Copa dura um mês. A taça vai para um país e todos os outros voltam para casa de mãos vazias. A alegria do futebol é sempre temporária e sempre parcial. Um time ganha, dezenas perdem. Um país celebra, dezenas choram. A verdade é que uma vitória na Copa não vai preencher seu vazio. O Hexa não daria sentido à sua vida. Só Cristo preenche o vazio. Só Ele traz significado para o ser humano. Então, o que fazer com a derrota? Em primeiro lugar, permita-se sentir. Davi chorou a morte de Saul, mesmo sendo seu perseguidor. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão.
O próprio Jesus chorou. O choro não é fraqueza, é humanidade. Em segundo lugar, coloque a derrota no lugar certo. O salmista nos ensina: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso não é negar a dor, é recusar-se a deixar que ela tenha a última palavra. A derrota no futebol dói, mas ela não define quem você é. Você não é um perdedor só porque o seu time perdeu. Sua identidade está em Cristo e não no placar. Em terceiro lugar, aprenda a colher o que a derrota ensina. As Escrituras mostram que Deus usa até os fracassos para nos formar. Jó perdeu tudo e no processo viu Deus de uma forma que nunca tinha visto antes. Paulo aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez essa derrota esteja expondo um ídolo no seu coração, uma confiança que estava depositada onde não deveria. O mais importante é saber que a história não termina no apito final. A Bíblia nos garante que um dia não haverá mais lágrimas, nem dor, nem derrota. Um dia, depois da volta de Cristo, a festa será para sempre. Não haverá time eliminado, não haverá choro no fim do jogo. Haverá apenas alegria, como está escrito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até lá, seguimos com lágrimas, mas com esperança, com a dor da derrota, mas com a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores, como afirma o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O jogo terminou, a Copa para nós acabou, mas o amor de Deus por você não acaba nunca.